Ellen, bem-vinda ao Obrigada. nosso insulinoterapia, ao nosso bate-papo aqui, bem tranquilo, gente. Eu sou a doutora Janice, sou endocrinologista, e hoje eu convidei a Ellen, nossa colega da saúde da família, nossa aluna, insulinoterapia descomplicada, agora Contagem Pro, aprendendo aí. Eu vou passar para a Ellen para você se apresentar. Ellen, fala aí um pouco de você, da sua cidade, da sua formação, para o pessoal te conhecer um tiquinho. Então, meu nome é Ellen, eu me formei em 2013, e aí eu fui trabalhar na emergência, vi que não era muito a minha área em si, fui para um posto de saúde. No posto de saúde eu me apaixonei pela saúde da família e atendia muito paciente com diabetes, porque eu trabalhava em Nova Friburgo na época, e eu via que o endocrinologista não dava conta da demanda que tinha. Aí eu comecei a estudar mais sobre diabetes, como manejar aquele paciente, porque pelo que eu aprendi na faculdade, eu achei pouco. Fui fazendo, aí que eu conheci o seu curso de insulinoterapia, fui esclarecendo, como se abrisse as cortinas, as nuvens de muita coisa que eu mesma fazia e que não estava muito certo. Aí eu fui aprendendo com os pacientes, eles me ensinavam e eu ensinava eles. Nisso, depois eu fiz uma especialização também em endocrinologia, a cada dia mais me apaixonando pela diabetes, que para mim é o carro forte. O que me levou muito a fazer o curso, o que me levou muito a fazer a endocrinologia, foi a questão do acolhimento com esses pacientes. Eu adoro saúde da família. Eu via que era muita mentira, muita coisa errada, muita superstição mesmo, né? Que eu trabalhava no interior e era zona rural, então tinha cada superstição inacreditável. Nisso a gente vai estudando e vai conhecendo. Terminei o meu curso fazendo a minha TCC de saúde em diabetes e depois o de endócrino e saúde em diabetes também. Ô, Ellen, e entre Belo Horizonte, Nova Friburgo, Valadares, a realidade que você viu no SUS, na faculdade, na saúde da família, em relação exatamente ao diabetes e à educação em saúde, como que era essa realidade, até do ponto de vista dos colegas profissionais de saúde? A gente ouve muito pessoal aqui falando da faculdade, né? Janice de Deus, a gente sai da faculdade, a gente não sabe o suficiente, às vezes a gente não sabe nada. Só que a gente vê os colegas formados, muitas vezes com especializações, trabalhando em consultório, na atenção primária, e que também não parecem estar preparados para o mundo do diabetes, né? Como que você vê isso hoje na sua realidade? Então, é, na minha realidade hoje, eu vejo muito que os pacientes, primeiro, precisam de acolhimento. A gente acolhe esse paciente, escuta o que ele tem para falar, depois você faz a sua conduta. Uma coisa que passa muito na faculdade, que eu vi logo depois que eu formei, é que a faculdade meio que te atropela. Tem várias matérias para você estudar, várias coisas, você fica preocupado com as provas e meio que passa rápido. A cadeira de endócrino dura 6 meses e depois você tem um internato de clínica médica, mas rápido. Não dá, não tem mão, você não tem prática, complica a sua vida. Quando eu fui para o posto de saúde, eu via paciente diabético todos os dias. Pacientes que usavam insulina eram poucos, mas mesmo assim ainda tinham aqueles que vinham com dúvidas que eram simples de eu resolver. Por exemplo, deu 150 a minha glicose de manhã em jejum, então eu não vou aplicar insulina, ou eu vou aplicar insulina um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Deu 80, não vou fazer, vou fazer. Eram dúvidas simples que eu conseguia resolver, sentando e conversando. Nisso, eu vejo a maior diferença que eu vejo hoje é a questão de sentar e conversar. É o acolhimento com esse paciente. Não dá para você atender um paciente com diabetes em 5 minutos. Exatamente. Eu escutar, né? Eu falo muito isso com os colegas, né, Ellen?
a decisão, a motivação, o quebrar as crenças, o caminhar para uma meta no controle do diabetes, ela precisa ser uma decisão do paciente, né? E quando a gente escuta e entende o que aquela pessoa carrega de experiência, muitas vezes isso muda tudo, né? Não, Muda tudo. são coisas assim pequenas que fazem a diferença para o paciente. Eu vi e percebi bastante, por exemplo, o paciente tinha uma memória afetiva com o bolo que a mãe fazia, que a avó fazia, e aí veio a diabetes, aí alguém fala, nunca mais vou poder comer bolo na vida. Gente, o paciente chegava para mim triste, quase em depressão, porque tinha uma memória afetiva com aquele alimento. Aí você tem que desconstruir tudo que um outro profissional falou. Você pode colocar uma memória afetiva ali, você pode comer o seu bolo, desde que a gente consiga contabilizar direitinho. Eu não vou poder comer um bolo inteiro, mas um pedaço não tem problema nenhum. Exatamente. E às vezes eu até falo com os colegas, né? Muitas pessoas acham que você parar para escutar vai gastar mais tempo na consulta, um tempo que às vezes a pessoa já até tem na cabeça que não tem, né? O profissional da saúde. Eu sempre repito isso, gente, escutar o paciente economiza tempo na consulta. Porque quando a gente usa, né, das ferramentas educacionais, da entrevista motivacional, de ferramentas mesmo no dia a dia para o tratamento do diabetes, muitas vezes é o próprio paciente com ações simples que a gente faz na consulta que busca seus próprios motivos para mudar, né? Que entrega o ouro. Eu falo que entrega o ouro. As pessoas chegam assim, doutora, eu estou vindo aqui porque eu já fui nos 10 médicos e me falaram que eu tinha que usar insulina, então eu vim aqui para você me livrar disso. Né? Às vezes, quem não conhece as ferramentas educacionais, o conteúdo, né, para poder adiantar, às vezes eu viro e falo assim, por que você não quer usar insulina? Aí a pessoa muitas vezes se coloca naquela posição do não, eu não quero usar porque meu avô, quando usou, ficou cego. Às vezes é uma coisa que está Exatamente. tão Está dentro da cabeça da enraizado, pessoa que você gasta menos tempo, às vezes, explicando sobre isso aí, do que ficar tentando consultas e consultas repetindo: o senhor tem que usar insulina, o senhor tem que usar insulina. Isso não vai sair da cabeça da pessoa. Não, aí eu já começo, já pergunto assim, mas o que você pode fazer para me ajudar? Porque a gente tem que abaixar esse açúcar, a gente tem que abaixar essa glicemia. Me ajuda, minhas opções são essas. Eu coloco na mesa as opções que eu tenho e mostro o paciente, olha, é isso que eu tenho que fazer. Então me fala como. Eu ver ele se motivando e fazendo, igual fazer atividade física, o diabético também. Hoje, muitos dos diabéticos, pode falar, a maioria dos meus estão acima do peso. Aí eu falo, tem que fazer atividade física. Não tenho tempo, não posso, tenho o joelho doendo, minha coluna dói. Cada um coloca um empecilho. Aí eu falo, então o que você pode fazer para me ajudar aqui? Aí ele vai e solta às vezes. 20 minutinhos eu consigo fazer. Eu falei, já melhorou, já começamos. Ô, Ellen, me conta uma coisa. Depois que você entrou no curso, em que turma? Foi em 2020, que foi quando eu terminei a minha TCC. Foi Em 2020. 2020, né? E depois que você entrou no curso, que é grande, né? Muito módulo, muita aula, Aham. muita coisa, agora de contagem também, em vista do que você fazia antes e o que você faz hoje, como que você acha que esse conteúdo colaborou para a sua prática, buscando isso que a gente sempre repete, né, gente? Que é descomplicar o diabetes, a insulinoterapia pela educação, né? Que é a base aí do nosso trabalho. Como que você acha que Ah, isso foi para você? mudou tudo. Para começar, tudo básico e simples. A questão de eu buscar apoio multiprofissional. A sua equipe, você tem as meninas na enfermagem, eu vejo você colocando o pessoal da educação física. Então, tipo assim, faz diferença.
na mudança do, sabe, falar para o paciente as metas que ele tem que seguir. Eu não costumava falar metas claras. Eu falava, vamos abaixar entre 100, 150. Eu soltava um número e colocava abaixando um pouco, eu ia aos poucos abaixando. A questão de conversar sobre quantas vezes eu vou aplicar essa insulina. Confesso que eu tinha um pouquinho de medo de falar com o paciente que ele deveria tomar insulina NPH 3 vezes ao dia, 4 se fosse necessário. E hoje eu falo com toda segurança, principalmente porque os pacientes, eu acho que não são os meus só, tem muito medo de hipoglicemia. É uma coisa com a hipoglicemia. Aí, hoje eu falo com toda a segurança, a gente não vai tomar só NPH, só regular. A maioria dos pacientes que eu pego de outros profissionais hoje, eles vêm para mim tomando 2 doses de insulina NPH e nunca ouviu falar da regular. Nem da Nunca. correção. Nem para correção, não faz. Vê o Essa semana resultado, né? Pega as tirinhas, vê o resultado e a vida só. segue. E aí eu tenho que explicar desde o básico para esse paciente. Eu explico como a insulina funciona, que existem 2 tipos pelo SUS, vários outros tipos, mas pelo SUS eu tenho 2 tipos, que é NPH irregular, basicamente. E quantas horas funciona essa insulina? Por que que a regular eu faço nas alimentações? Por que que a NPH eu uso normalmente 3 vezes ao dia? Funciona melhor para mim? E eu adequo aquele paciente, porque tem paciente que chega e fala, eu não janto, mas mesmo assim eu tenho que ver a glicemia dele, eu tenho que ver a insulina que ele vai aplicar, eu vou adequando esse paciente. Mas assim, o curso me abriu totalmente os olhos para a diferença. Essa questão do paciente chegar todo tadinho, sem saber a realidade, há anos fazendo tudo errado. E aí você tem que desmistificar isso, você não tem uma segurança, uma prática, você acaba gaguejando, acaba não fazendo, você indica para outra pessoa fazer, você não sabe se ela vai fazer direito, fica embolada a vida. Até o próprio andamento do paciente, a gente que está nesse meio da educação, do tratamento correto da insulinoterapia, a gente vê como, às vezes, 5 minutos, um pouquinho mais, uma explicação para o paciente, como que isso, na verdade, facilita a nossa vida também no futuro. Sim. Não é? Que às vezes os colegas falam assim, mas eu não tenho tempo para ficar educando o paciente. E fica repetindo aquela mesma coisa, aquele mesmo cansaço, às vezes, de não ver resultado dos pacientes, acompanha. Quantos colegas falam assim, o paciente tem 10 anos que está comigo e a glicada está do mesmo jeito. Às vezes eu até brinco com eles, e você está fazendo o que de diferente? Porque às vezes você está fazendo a mesma coisa, 10 anos, Exatamente. né? Então, às vezes a gente realmente investe um tempinho maior no começo, mas depois as consultas ficam mais fáceis, mais A leves. ideia geralmente está sendo, a minha ideia está sendo essa, eu educar o paciente a aprender a ter um autocuidado e ele saber manejar a vida deles, ele ter autonomia para a vida dele, ele ver que Exato. está alterado ali, ele saber como vai funcionar. Ele está tendo, aumentou, ele vai saber quanto de insulina a mais ele vai fazer naquela correção. Não vai ficar dependendo que eu fique segurando a mão dele o tempo todo. Né? Então, eu falo que essa decisão nossa, né, que estamos nesse caminho, ela faz muita diferença mesmo, né? Ellen, me conta uma coisa, quanto tempo depois que você começou o curso e que foi fisgada aí pela educação em diabetes, você começou a insulinizar com essa segurança aí que você falou, de educar, de explicar, de saber, né? Porque eu acho que isso também é importante, saber o passo a passo na hora que o paciente senta na sua frente. Porque às vezes os colegas sentam, olham uma glicada de 13 e falam, ai meu Deus, e agora? Desespera tanto que até manda o paciente embora, né? Sem começar alguma coisa. Quanto tempo depois você viu que isso se tornou uma rotina para você? Então, com segurança mesmo, assistindo as lives, eu posso te dizer que demorou uns 3 meses.
Então foi rápido, porque nesse olho do furacão, trabalhando com o menino em 3 meses, Mas você falou? aí, ó, isso, tinha uns 3 meses, eu fiz o curso. Aí depois o seu curso, aí terminou, eu me reinscrevi no seu curso, fiz de novo. Tô fazendo, não, já acabei, fiz de novo. Eu assisti todas as aulas de novo. Porque, por incrível que pareça, por mais que você assista, sempre tem uma novidade, sempre tem um detalhe que você pode estar esquecendo ali que faz a diferença. Ou, por exemplo, um jeito de conversar. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo muito com você, porque eu aprendi com você de tipo assim, o jeitinho de falar com o paciente, que o paciente chega para você, ele não quer aplicar insulina. Ele já acha tipo assim que tá morrendo. Então, às vezes, é o jeitinho que você fala, que você conversa, que você vai aprendendo mesmo devagar. O Eli, você falou uma coisa legal também, que muitas vezes eu vejo isso, muitos alunos, às vezes não têm centenas de pacientes igual nós temos. Por isso que a gente fez questão de fazer um curso com muito caso clínico, né, real, do nosso dia a dia. Isso fez diferença para você na prática? Você notou que Toda, os casos se repetem? toda a diferença, toda. Porque realmente os casos se repetem. É uma coisinha ou outra que você fica na dúvida ali, mas se você pega para olhar a aula de novo, ali na sua cara e você não vê. É realmente uma coisa, é esclarecedor. As aulas são bem pontuadas, isso para mim eu tenho que te dizer que não é aquela coisa que passa rápido e você fica na dúvida. Uma coisa que para mim fez diferença nas aulas é eu poder te perguntar, como eu já fiz várias vezes. Manda mensagem no Telegram, ou no WhatsApp, ou no Instagram, e vai e fala, com dúvida nisso e tal, ou nas mentorias e por aí vai. Né? E aquele grupo é de uma riqueza, né? Porque nós temos profissionais de todas as áreas como alunos, né? Nós temos, para você ter uma Sim, ideia, assistentes sociais fazendo curso, porque fazem parte de equipes de diabetes, educador físico, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, endócrino, clínico, cardio, gineco. Então, a gente tem muita gente participando dessa ideia da mudança na história do diabetes, né, pela sim. educação. Então, isso para a Esses gente é dias muito mesmo, rico. esses dias mesmo eu estava com dúvida num tratamento de um diabético e estava com a ferida e tal. Eu com dúvida em qual melhor cobertura que eu passaria ali, qual o melhor jeito que eu faria esse curativo, e eu coloquei no grupo. E veio uma enfermeira maravilhosa, eu acho que foi a Agma, não tenho certeza, Água. e me passou assim, me ajudou demais da conta, porque o meu paciente mora na zona rural e eu não estava conseguindo assim que ele fosse ao posto e fosse a enfermeira para me ajudar nisso. Então ela me ajudou muito. A gente coloca assim, quando a gente começou o curso, né, a gente falou assim, não, vamos começar com um foco na insulinoterapia, porque a gente sabe que é um obstáculo muito grande para o profissional de saúde. Os colegas falam assim, nossa, mas insulina é difícil, DM1 é difícil, DM2 é difícil. Então, assim, vamos começar pela insulina, mas na verdade é um curso completo, né? De diabetes, que não tem jeito de insulinizar Mas sem saber o resto. olha, é engraçado. E hoje eu acho que eu gosto tanto de assistir as aulas que eu fico vendo, então às vezes o DM2 está sendo mais complicado. Exatamente. E qual era a ideia que você tinha do diabetes tipo, das pessoas com diabetes tipo 1, vinda aí da saúde da família, da especialização? Como que você lidava com o diabetes tipo 1 antes e como que é hoje? Porque esse é o grande gargalo do povo, até dos próprios endocrinologistas. Quando fala diabetes tipo 1, tem gente que fala assim, ai, aqui em Belo Horizonte, ah, não, é tipo 1, ai, vai lá na Janice. Porque a pessoa põe uma barreira, né? O povo põe um treco na frente, assim, um desespero. Como que é para você hoje o tipo 1? Então, o diabético tipo 1 hoje, para mim, é muito mais claro, mais simples, para falar a verdade. Porque se eu pego ele no início, por exemplo, eu tenho alguns pacientes adolescentes. Se eu pego ele no início do tratamento, a família está mais aberta a ouvir um primeiro contato, onde não teve aqueles anos todo ouvindo superstições e coisas que não existem. A pessoa não está saturada ainda.
Então, você vir com um paciente fresquinho, às vezes é até mais fácil de você lidar com ele. Se você souber a base, como o seu curso explica, a base mesmo, como que a insulina funciona, quanto que ela dura, o tipo de ação dela, onde guardar, como transportar. Se souber uma basezinha, você já consegue manejar muito mais fácil. Eu acho que se o paciente souber manejar a quantidade certa, tudo vai ser mais fácil, mais simples. E para a gente também, né? O que eu repito sempre para os colegas, profissionalmente, todas as áreas hoje estão difíceis na saúde. Ah, Mas se a uma gente coisa. não der um jeito de tornar a nossa vida também mais fácil, mais leve, às vezes a sobrecarga do paciente, das complicações do diabetes, elas recaem todas sobre a gente também. Sim, uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava no posto de saúde, até me ajudou muito. Na época eu estava fazendo seu curso, né? Eu fazia encontros semanais com um grupo. Era um grupo que tinha diabetes, e nesse grupo eu só tinha duas pacientes que usavam insulina. As outras eram 18 mulheres, eram 20 no total, e elas tinham DM2 ou obesidade, mas insulina era só duas. O que eu fazia? Toda semana eu fornecia fitas para elas, instruía elas, e toda semana elas vinham com um mapa para mim. Aí era aquilo ali para mim era um aprendizado, porque eu realmente via como que estava funcionando, a melhora delas. Semanalmente você vê a pessoa melhorando, e ela te agradecer, e ela ficar satisfeita com a vida dela, fez toda a diferença para mim. Ali foi uma evolução, um aprendizado que eu não tenho como outra situação. Eu falo que é um prazer, né? Porque assim, nós profissionais de saúde, em tudo isso que a gente está vivendo na transformação da saúde, deixar de lado ou esquecer nesse olho do furacão aquele prazer que a gente tem de ver o resultado, né, do nosso estudo, do nosso trabalho na vida do paciente. Tem alguns pacientes que falam assim comigo, doutora, eu acho que você ficou mais feliz com a glicado menor do que 7 que eu. Aí eu falei, mas eu fico mesmo. Porque na hora que eu vejo, por exemplo, às vezes eu recebo pacientes no SUS com glicado 17, 18. Nossa, Eu eu não vejo essa pensei. pessoa chegando 3 meses depois com 12, com 11, nossa, eu dou até salto. Eu falo assim, gente, olha quantos pontos Não, caíram e em às mim. vezes, coisa que abaixa meio ponto de hemoglobina glicada, eu tô comemorando, e o paciente assim, mas foi só meio. Eu falei, você não tem noção como é que eu tô feliz com esse meio, menina. Você não sabe o tanto que eu batalho, que eu estudo para ajudar vocês a chegarem no Ai, médico. aí eu mostro quanto que a hemoglobina glicada, ela tem relação com a glicemia. Aí eu mostro a diferença, porque eles acham às vezes que a hemoglobina glicada, falam assim, mas é só meio, não faz diferença. Aí eu vou mostrando as diferenças, para as pessoas entenderem. E isso é uma transformação, né, Ellen? Porque Mas, não só uma transformação para a gente, porque todos os pacientes que entram, eles nos ensinam alguma coisa, ensina a gente a trabalhar mais e melhor com o diabetes, com a educação. Mas esse domínio, principalmente no caso do SUS, da insulinoterapia, porque os pacientes são restritos de classes de medicamento. Então, o caminho para a insulinoterapia, ele é bem mais curto do que para os sim, pacientes que têm condições. exatamente. E a maioria das vezes é uma coisa que eu não tenho como falar com o paciente, compra tal remédio, não tem como. Não Então você tem. acaba indo para a insulina. Aí ele Exatamente. fica um pouco chateado no início. Eu acho que é uma questão que pega muito também, hoje que eu vejo, a questão a pessoa fica envergonhada de ter que usar insulina. Ela não quer mostrar para outras pessoas. As minhas pacientes que são adolescentes, que eu falei da DM1, não quer mostrar para os amigos que usa insulina, não quer mostrar na escola. Teve paciente minha que não queria voltar na escola ou que entrou em depressão por causa disso. Aí você tem que ir abrindo, mostrando e falando da diferença, que você consegue conviver com a diabetes muito bem hoje. Hoje você convive com ela durante a sua vida toda. Você souber aprender com ela. Ela te ensina, você Exatamente. ensina ela.
Exatamente. É uma jornada, né? Cada paciente terá a sua jornada. Uns vão andar mais rápido, outros serão mais lentos, né? Mas cada um no seu ritmo. Eu acho que isso aí é a grande alegria que nós temos aí no dia a dia. E nessa sua jornada aí de quase 2 anos com esse aprendizado, com educação, como que os colegas hoje veem a doutora Ellen? Então, hoje com outros olhos, porque eu era muito insegura. Hoje já tem os colegas que mandam mensagem perguntando: ah, meu paciente deu tanto, o que que eu faço? Me dá uma ajuda. Às vezes até colega que já é endocrinologista me pergunta: ah, me dá sua opinião, quanto que eu acho que você deve colocar de insulina? E aí já dá uma felicidade na gente quando você começa a ser reconhecida. Então, assim, ser reconhecida e ser uma referência para os colegas de uma coisa, né, Ellen, que você, em 3 meses fazendo o curso, você já estava conseguindo ali fazer Já, diferente. E a gente vê já. isso na prática, né? Como que colegas clínicos, cardiologistas, geriatras, endocrinologistas têm essa dificuldade no manejo do paciente insulinizado, porque o gargalo que eu sempre repito, gente, o gargalo de vocês não é o conhecimento científico sobre insulina, é o como manejar a insulina do A ao Z, como evoluir, como educar seu paciente. Porque se fosse insulina só por insulina, gente, insulina no Brasil nem de receita precisa, né? Mas é. Não, hoje, sinceramente, que eu acho que a maior dificuldade é educar o paciente. Hoje eu tenho, assim, é a minha maior dificuldade, porque você fazer uma receita e entregar na mão dele, você deixa no computador pronta praticamente e dá na mão dele. É muito fácil isso. Agora, você sentar, escutar, educar, mostrar para ele por que fazer isso ou aquilo, que é a diferença que faz a diferença mesmo na vida dessa pessoa. Exatamente. E hoje, na hora que os seus colegas te perguntam hoje, porque eu imagino que você se coloca no lugar deles há 2 a 3 anos atrás, né? As perguntas. Você já Uhum. consegue achar as perguntas, tipo assim, muito simples? Das vezes da gente até Algumas, parar e falar assim, gente, será que. Eu também não sabia isso 3 anos atrás, mas é tão simples. Você já consegue algumas, sim, responder assim, tipo, parece que você está até adivinhando a resposta? sim, algumas sim. Algumas eu confesso que eu dou uma olhadinha, dou uma pesquisada, para ver se realmente, tipo assim, para dar aquela segurança. Mas tem umas que você fica assim, está na cara. É bem simples. Igual, a glicemia está aumentando no jejum, o que que eu faço? Aumentando em tal horário. É um manejamento bem tranquilo mesmo, que você consegue fazer. Porque são repetitivos, né? Eu falo que caso clínico, que a gente nunca cansa de fazer, né? Vários módulos, aulas ao vivo, para as discussões dos casos, justamente por causa disso. Cada paciente que entra explica ensina uma coisa para a gente. E às vezes é naquele detalhezinho de uma consulta, de uma conversa, que você fala assim: olha, a chave virou, foi aqui. E quando você aprende aquilo, no outro paciente, você já consegue Sim, utilizar. isso faz toda a diferença. É a questão dos casos clínicos que tem no curso, da prática, faz muita diferença você ter essa vivência mesmo. É. E com a contagem de carboidratos agora que você está aí no curso? Como que você está vendo ela no SUS? Assim, no contexto geral, né, de Olha, aplicar de várias formas diferentes a contagem para o DM1, no DM2, pelo eu método vou básico, pelo avançado. Você já está conseguindo introduzir isso nas suas consultas, o conceito geral para os pacientes? então, ainda não. Eu vou te ser muito sincera. O que eu coloco hoje para os pacientes é ter uma alimentação saudável. É o que eu consigo hoje, porque eu ainda não estou ainda firme no curso. Eu acho que para eu falar, eu tenho que me sentir mais segura. Então, eu falo com eles sobre a quantidade de carboidrato de um alimento, de outro, a porção, quanto seria uma porção legal para a pessoa comer sem ser exagerada, uma substituição aqui, outra ali eu consigo fazer, mas além disso eu ainda não consegui.
Agora, um detalhe, Janice, tanto na parte do SUS quanto na parte do particular, não vejo ninguém fazendo contagem de carboidrato. Tá pouco Eu já demais, não pergunto, tá? não, tipo, você fala assim, mas às vezes um nutricionista que você não conhece ensina. Aqui, pelo menos na minha cidade, eu conheço uma só em Valadares. Então, tipo assim, eu perguntei para várias pessoas já, você ensina seu paciente a fazer contagem de carboidrato? Às vezes você quer indicar um nutricionista para o paciente, para ele ficar com atendimento multiprofissional mesmo. E o nutricionista já vira e fala para mim que não faz. Se eu não estiver enganada, em Valadares tem a Paula Werneck. É exatamente Ela foi nossa aluna de mestrado. ela que é a minha indicação. Mas, assim, se insulinoterapia, diabetes de forma geral e educação, você já estava achando desafiador porque os colegas estão aí perdidos, contagem de carboidratos é algo ainda mais desafiador, né? São poucas pessoas treinadas e sempre com essa mesma ideia que deixa a gente... eu falo que tem gente que fica triste, eu fico mais garrada no propósito. Porque muitas pessoas repetem a mesma coisa. Gente, educar é difícil, contar carboidrato é difícil, ensinar isso para o paciente é difícil, mas é aquilo que a gente sempre repete. Gente, a gente precisa aprender até para formar nossa equipe, até para desafiar as pessoas, né? Por exemplo, você está chegando em Valadares, você começar a passar contagem, aumentar os pacientes, os próprios colegas na área da saúde começam a ver suas receitas diferentes, os pacientes falando sobre contagem, insulinizados da forma adequada. Isso também é muito bom para a saúde de forma geral. Por quê? Porque isso pressiona os colegas. Quantos colegas no interior, Ellen, não fala assim, Janice, eu comecei a atender, foi chegando, gente usando insulina, chegando gente. E aí eu comecei a procurar os colegas nutricionistas, enfermeiros, pessoal para formar a equipe, e aí ninguém sabia nada de diabetes. E queria trabalhar comigo porque eu tinha muito paciente. Então, o que eu fiz? Pus todo mundo para estudar. Tem Pedi que ser. colegas do interior que mandaram 2, 3 nutricionistas para o curso, e hoje está com a equipe toda formada nas clínicas do interior, Nossa, é um pessoal sonho. capacitado em diabetes, né? Pessoal que foi estudar, né? E são vários países afora, gente que formou sua equipe depois que aprendeu, até para você saber selecionar, né? Se a pessoa está fazendo o trabalho correto ou não. Então, isso é uma coisa muito importante. Em Valadares você tem a Paula, mas é muito pouco para uma cidade do tamanho de Valadares ter uma Pois pessoa. é. Hoje, em Valadares, ela é a minha referência em diabetes, eu mando para ela, porque os outros, todos que eu perguntei, todos falam que não faz, que acaba me dando aquela dieta para o meu paciente a mesma, para todo mundo igual. De Mas eu não gaveta. como. Se eu não como igual todo dia, imagina o paciente. Exatamente. E é assim, né? Esse aprendizado que está fazendo de você aí, né? O contato dos colegas para tirar dúvida de diabetes, isso é muito prazeroso, né, Ellen? A gente Olha, colher esse... hoje, hoje eu te falo que a parte que eu mais tenho prazer de atender é o diabético. É a minha maior alegria. Eu já te falei que eu tô doida para fazer esse mestrado com você também, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você vai sorrindo. Não é trabalho, vira prazer mesmo. Exatamente. E a confiança também, né? Que quando a gente está feliz e confiante com o nosso trabalho, o paciente vê isso, a família do paciente vê isso, e a gente começa a virar o quê? Uma referência para os pacientes, até para tirar dúvida de outras áreas que nem a nossa. Mas a Mas pessoa liga e fala assim, doutora, fiz um exame, você dá uma que não tem nada olhadinha? a ver comigo. Aí a pessoa fala assim, o que você acha? Às vezes eu falo assim, eu não acho nada, porque eu não entendo dessa área. Ah, não, doutora, mas se você não falar comigo isso, eu não faço esse trem, não. Né? Isso é muito legal, porque é a confiança do Exatamente. paciente que alcançou sucesso no tratamento e que está entregando aquela parte, aquele momento da consulta, a vida, o tratamento, dividindo aquela responsabilidade com a gente, é o que muda tudo, né, Ellen? Tudo, e não tem nada a ver às vezes, com a gente, mas igual você falou, uma área
Aí familiar vem e fala, não, mas eu quero a sua opinião a respeito. Gente, mas... Ô, Ellen, eu vou até mudar aqui para ficar só você na tela, que eu queria que você desse agora para o pessoal uma mensagem final, assim, né? Do quanto que ter optado, ter escolhido diabetes, ele foi diferente para você, mesmo sendo desafiador. Qual a mensagem que você deixaria aí para os colegas, médicos e não médicos, nesse mundo do diabetes que você está tão dentro agora? Então, escolher fazer o curso fez toda a diferença para mim. Se você não souber manejar esse paciente, você fica meio enrascado, né? Você saber manejar um paciente com diabetes, você saber explicar para ele, educar, acolher esse paciente, faz toda a diferença. Fazer esse curso fez diferença na minha vida, isso eu te falo. Indico o curso, já indiquei para vários colegas. Aí, às vezes, o colega fala para mim assim, eu não tenho tempo de fazer um curso, porque eu estou trabalhando, porque a vida está corrida. Falei, gente, o curso fica ali. É só você fazer a hora que você puder. É 1 horinha do seu dia, 30 minutos, 1 horinha da sua semana até. Você consegue fazer. Então, e faz diferença na sua vida, na segurança que você vai ter de manejar esse paciente, de educar esse paciente. Faz toda a diferença. E educar muda tudo, né? Muda a nossa vida e muda a vida dos pacientes. A educação muda tudo. É isso aí. Ellen, querida, ó, muito obrigada, né, por Eu dividir que essa trajetória agradeço. maravilhosa que a gente está sempre te vendo aí, vendo você crescer, vendo você estar educando no mundo online, né, que também é um outro desafio para muitos colegas, vencendo a vergonha, né? A timidez, a vergonha, mas nós estamos ali. Eu Maravilhoso. agradeço de verdade por essa conversa. Foi maravilhosa. Querida, um beijo, então, muito obrigada. Continua firme no seu propósito, nessa paixão que você tem, né, pelo SUS, pelos pacientes mais carentes, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de aprendizado, de saber o que tem, né? A carência não é só, infelizmente, não é só financeira, né? Porque a gente Exatamente. vê isso em todas as classes sociais, a carência do conhecimento, do Uhum. aprendizado, e que deixa muitas pessoas abonadas, cheia, né, de complicações. Então, que essa paixão que você e outros colegas têm alimenta a nossa energia para viver nesse mundo aí da educação, nosso famoso trabalho de formiguinha, né? Mas é um trabalho, a ideia é ir educando para o paciente se ter esse autocuidado com ele. Ele só vir me ver 2 vezes no ano falando que está ótimo. Exatamente. Então, ó, continua firme para dar energia para a gente continuar firme.